é para quem quer, amém? Graça e paz, igreja, amém? Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, é um privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, conhecido como GG, o líder de adolescente aí dos meninos. E é um privilégio, pessoal. Eu tenho certeza que quando meu pai, o pastor, ele falou assim: filho, você quer ministrar no culto da manhã? Eu falei assim: claro que eu quero, vai ser um privilégio. A questão vai ser o nervosismo, né? Mas isso aí a gente vai, pela glória de Deus. Eu acho que eu vou querer aquele tecladinho lá. Acho que eu vou querer. Se quiser tomar uma água e depois subir, tá à vontade. Então, queridos, antes da gente abrir a nossa Bíblia, enquanto eu estava preparando a mensagem para essa manhã, algo veio muito forte no meu coração sobre alinhar a nossa visão. E o pessoal já pode colocar o tema para nós. E o tema da mensagem é alinhando a visão para uma nova fase. Amém? Então vamos abrir a Bíblia lá em João 6, do versículo 1 em diante. João 6, do versículo 1 em diante. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala ainda não. Todo mundo achou? Vocês estão rápido de Bíblia, hein? Então vamos lá. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, Pai. Senhor, nos conduza nessa manhã a alinhar a nossa visão, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre esses irmãos aquilo que o Senhor falou comigo no secreto, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, quando a gente olha para o versículo 2, nós vemos que uma multidão seguia Jesus, pois elas viam muitos milagres. A multidão via milagres. E quantos aqui já viram milagres? Quantos aqui precisam de um milagre nessa manhã? Amém? Então nós já vamos começar o culto diferente. Se você precisa de um milagre, fica de pé onde você está. Nós vamos orar por você. Você que não precisa de um milagre, agora você vai me ajudar em fé, em oração, para orar para esses irmãos. Amém? Espírito Santo, nós oramos por cada irmão nessa manhã que precisa de um toque do Senhor, Pai. Eu não sei qual é a área, eu não sei, Senhor, qual é a estação, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe. Ah, Pai, eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus do sobrenatural, eu creio num Deus que faz coisas além do que pedimos ou imaginamos, Pai. Deus, toca cada pessoa, cada familiar nessa manhã. Espírito Santo, derrama graça, derrama, Pai, um vigor, derrama, Senhor, uma força que vem do céu sobre nós nessa manhã. E eu creio num toque sobrenatural do Senhor. Se você crê nisso, aplauda o nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. E é interessante, queridos, porque quando nós falamos de milagres, nós entendemos que os milagres atraem as pessoas. Os milagres atraem os famintos, os milagres atraem os curiosos, mas os milagres também atraíam os religiosos e os fariseus da época. E os fariseus e os religiosos daquela época eram pessoas em quem queriam derrubar Jesus. Eram pessoas que queriam, de alguma forma, crucificar Jesus. Esses eram os religiosos da época. Então, uma multidão seguia Jesus. Por quê? Por causa dos milagres. Estar perto de alguém que te proporciona milagres é muito bom. Jesus, mesmo sabendo disso, Jesus amava a multidão. Jesus curava a multidão. Jesus, ele
amava eles. E eu quero que você entenda que nessa manhã existe uma separação entre multidão e discípulo. No versículo 3, nós vemos que Jesus, ele sobe o monte. Quer ver? Vamos ler o versículo 3 todos juntos. 1, 2, 3 e... Então Jesus... Amém. Então Jesus, ele sobe o monte com os discípulos. E é interessante porque Jesus não deixa a multidão, mas a multidão deixa de seguir Jesus. Por quê? Eu acredito, conversando com uma pessoa muito especial, a gente conversando sobre esse texto, a gente chegou numa conclusão, que pelo fato da multidão não ver milagres, eles deixaram de seguir Jesus. Gabriel, como assim? No versículo 2 a Bíblia fala que eles estavam vendo milagres, sim, mas no momento em que Jesus subiu o monte, ele não estava curando ninguém. Enquanto Jesus subia ao monte, ele não estava libertando uma pessoa. Então a multidão deixou de seguir Jesus. Mas eu quero que você entenda que Jesus não deixa a multidão, mas é a multidão que deixa Jesus. Isso mostra vários pontos para nós que nós vamos ministrar nessa manhã. Olhando para essa atitude da multidão, a gente percebe que para a multidão não vale a pena seguir Jesus, porque não vê os benefícios. Você está comigo? Diz amém. Para a multidão, não vale a pena pagar um preço se eu não estou vendo um benefício. Vixe, quem está comigo diz amém. Sabe, e quando a gente... queridos, eu estou muito feliz em estar aqui. Nossa, eu lembro de... Só abrindo parênteses muito grande. Eu lembro de quando eu era criança, assim, né? E aí eu cresci na igreja e eu corria no culto, os irmãos ficavam doidos. Falavam, para de correr, Gabriel, presta atenção na palavra. E aí por vários e vários domingos eu pensava, poxa, um dia eu vou estar ministrando também. E glória a Deus, porque eu era só uma criança na igreja e já estou ministrando. Amém, pessoal. Voltando para o texto, né? Então, para a multidão não valia a pena seguir Jesus porque não via os benefícios. Só que quando a gente olha para essa imagem, tá muito bonitinho esse morro, mas naquela época era um monte muito grande. Naquela época, queridos, para você poder subir o monte, era um monte muito alto. Eu acho que podia ser aquele lá atrás, ó. E a gente entende que no alto do monte não é para qualquer pessoa. No alto do monte não cabe uma multidão de seguidores. Não. A Bíblia fala que Jesus sentou-se com seus discípulos. E no versículo 3, quando a gente olha para esse acontecimento de Jesus sentar-se com seus discípulos, é um momento muito especial. Quem aqui gostaria de sentar com Jesus? Imagina só você ter um momento tão especial onde você pode sentar com Jesus e ouvir Ele ministrar seu coração. Sabe, quantos aqui já tiveram alguma reunião de trabalho onde o seu chefe te explicou como ia funcionar um novo sistema, umas novas regras da empresa, e aí durante a reunião você não conseguiu entender muito bem, você teve algumas dúvidas, aí você falou, poxa, não entendi, eu vou ter que tirar essa dúvida. E aí você chega no seu chefe depois, fala assim, chefe, eu não entendi o novo sistema, será que você pode me explicar? Aí seu chefe vai lá, revisa o assunto com você, te explica, ó, vai ser assim, 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 vai ser dessa forma, nós vamos adotar essa e essa atitude. Aí você, no meio da conversa, você fala assim, poxa, era isso, agora eu entendi. Eu imagino que quando Jesus senta com os discípulos eles têm mais ou menos essa reação. Porque quando Jesus senta com os discípulos é um momento onde muitas vezes Jesus explica as parábolas para os discípulos. É o momento onde os discípulos tiram as dúvidas. Mas é interessante, porque só sobe no monte quem tem relacionamento. Só sobe no monte quem paga um preço.
E só paga um preço quem não vê um benefício, quem tem relacionamento. Você está comigo? Diz amém. Sabe, queridos, saber sobre Jesus não te transforma em um discípulo de Cristo, porque as multidões também sabiam sobre Jesus, mas não eram discípulos. As multidões eram apenas seguidores. E a gente vive, Gabriel, como assim? Nós vivemos em épocas onde a informação está muito fácil. Então não está, queridos? Onde se você tem alguma dúvida, você tem algum questionamento, você coloca no chat GPT, ele te dá ali uma série de respostas, uma série de informações, e ainda pergunta no final, você quer um PDF, você quer uma planilha, você quer que eu resuma? É ou não é assim? Então nós vivemos em tempos onde a informação, ela está muito fácil. E mais uma vez, saber sobre Jesus e ter informações sobre Jesus não te faz um discípulo. E queridos, isso é muito perigoso e traz problemas graves para nós. Segura na sua cadeira enquanto eu tomo uma água. Por quê? Porque tem muitas pessoas que já ouviram orações, mas não sabem orar. Tem muitas pessoas que já viram orações por enfermos, mas na hora de colocar em prática aquilo que já viu, não sabe. Trava. Acontece alguma coisa, não ora. Tem muitas pessoas que já viram milagres, mas na hora que vê uma pessoa precisando de um toque, não tem a coragem de orar. Vocês estão comigo? Diz amém. Ah, Gabriel, mas sabe o que é? É que eu não estou num bom dia. É que eu ainda não acordei, sabe? Queridos, quando a gente para olhar sobre o ministério de Jesus, sabendo que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, e Cristo passou por todas as dificuldades que nós passamos, talvez em um dos dias do ministério de Jesus, ele não estava em um bom dia, mas ele não deixou com que isso atrapalhasse o seu ministério. Quantos estão entendendo nessa manhã? Queridos, eu preciso que vocês interajam comigo. Eu sei que o climinha está bom, o pad está muito bom, mas eu preciso que vocês dão glória a Deus aí, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Glória a Deus. Então, é mais fácil nós nos escondermos atrás da vergonha e do argumento de que não estamos no bom dia, do que confessar que a gente está sem unção. É mais fácil para nós a gente ficar atrás de alguém e de uma liderança na igreja do que puxar a frente, porque quem puxa a frente paga um preço de oração e de jejum. Então é mais confortável para nós a gente falar, poxa, não estou afim, poxa, não estou num bom dia, esse negócio de orar pelas pessoas não é comigo. Hã? Quem disse que não? Quem disse que orar pelas pessoas não é com você, meu irmão? E abrindo um parênteses, a multidão sabia sobre Jesus, mas não orava pela multidão. Os discípulos sabiam sobre Jesus, mas orava pela multidão. Quem está entendendo diz amém. Então, a pergunta que vai ficando para o nosso coração nessa manhã: você é multidão ou você é discípulo? Sabe, em Mateus 16, eu vou apenas fazer uma menção, mas a Bíblia fala que os sinais acompanhariam aqueles que creem. No começo do culto eu perguntei, quantos aqui viram milagres? E vocês levantaram a mão. Mas a pergunta é, onde você está vendo os milagres? Ah, Gabriel, eu vejo milagre na igreja, na terça profética, nos cultos de oração. Isso é muito bom. Mas, queridos, entenda uma coisa, os sinais que você está vendo é por causa de um posicionamento seu, ou por causa de homens e mulheres que têm se levantado nessa casa como uma voz do Senhor? Essa pergunta, ela tem que ficar no nosso coração, porque ver milagres aqui na igreja é fácil. Ver curas, palavras proféticas aqui na igreja é muito fácil. Porque aqui na igreja tem homens e mulheres de unção. Agora,
se você não vê milagres no seu trabalho, onde você frequenta todos os dias, se você não vê milagres na sua família, onde você está todos os dias, se você não vê milagres na sua faculdade, onde você frequenta quase todos os dias, deixa eu te falar uma coisa, tem alguma coisa errada. Quem está comigo diz amém. É interessante, queridos, porque isso nos dá um alerta de que tem algo errado. E quando eu olho para esse tema sobre alinhar a nossa visão, é como se o Senhor ele trouxesse de volta as coisas que são importantes para o reino de Deus. Às vezes você está aqui, você é um pai de família, e você, no seu dia a dia, as coisas estão muito rápidas, cara. Você busca por um conforto pela sua família, você busca por uma estabilidade financeira, e isso é maravilhoso. Mas o Senhor quer realinhar a sua visão para algumas coisas que são importantes. Às vezes você está aqui, você é um jovem, você é um adolescente que sonha com coisas grandes, estuda, fala, poxa, eu quero ir atrás disso, e a sua rotina está sendo estudar. Cara, faça isso, você tem que estudar. Mas o Senhor quer realinhar a sua visão. Sabe, queridos, e olhando, eu gosto de filmes muito antigos, né? Filmes de vikings, da épocas passadas e tal, e eu observo, não sei se é assim, né? Mas eu observando, eu via que a forma com que eles pegavam um ferro que está meio torto, eles esquentavam, e aí batia com muita força no ferro, para que o ferro pudesse ser alinhado. Então nós vamos pegar um martelo e nós vamos te alinhar nessa manhã. Brincadeira, irmãos. Traz o martelo aí, vamos alinhar os irmãos nessa manhã. Brincadeira, era só para quebrar o gelo. Na minha cabeça isso foi muito engraçado, pessoal. Na minha cabeça eu falei assim, nossa, depois que eu já falei umas coisas, eu vou dar uma aliviada. Mas eu gosto dessa palavra porque ela alinha a nossa visão. E, queridos, você precisa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, não um seguidor. Sabe, a gente vive em tempos onde a informação é muito comum e nós somos rodeados de conhecimento. Mas ser um discípulo de Cristo não diz respeito ao quanto de Bíblia você sabe, ao quanto de versículos decorados você tem na sua mente, mas é de quanto você pratica. Queridos, aqueles que apenas sabem das palavras de Jesus, mas não praticam, são multidão. São multidão. Sabe, eu lembro que quando eu estava ministrando para um discípulo meu sobre praticar, ser um verdadeiro discípulo, orar pelas pessoas, nós fizemos um jejum. A gente tinha um discipulado, eu falei assim, nós vamos fazer um jejum e nós vamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Eu falei, mas como que vai funcionar? Eu falei assim, você vai se preparar toda semana em jejum e no domingo nós vamos lá no shopping e nós vamos orar por alguém lá. Aí ele falou, beleza, eu não sei muito bem como que vai ser. Eu falei, não, eu também não sei, mas nós vamos fazer. E aí nós jejuamos e passou a semana e tal, e aí chegou o domingo. E aí eu pensando comigo, né, falei, poxa, chegou o dia, hein? Agora nós vamos ter que ir para cima. Aí eu estava meio cansado e tal, mandei mensagem para ele, falei, e aí, bora? Ele falou, bora. Eu falei, então vamos. Chegamos no shopping, a gente começou a orar. Eu falei, Deus, quem que o Senhor quer tocar no shopping nessa tarde? E aí a gente começou a dar algumas voltas no shopping, igual criança quando está conhecendo algo novo. A gente começou a rodear o shopping, mas no espírito a gente estava assim. Aí passava uma pessoa, a gente parava de falar. Aí a pessoa saía assim, Pai, quem que o Senhor quer encontrar nessa tarde? Fala com a gente, Espírito Santo ministra. E aí me veio uma voz do Senhor, uma intuição do Senhor, que em determinada loja tinha uma mulher que o Senhor queria encontrar, e Ele queria tirar um peso dos ombros dela, um peso como se estivesse nas costas. E aí eu senti aquilo do Espírito Santo, e aí eu falei assim, nós vamos ter que agir agora. E aí eu compartilhei com um amigo meu, eu falei, cara, eu tô te contando antes
para você poder saber como que são as coisas. Aí eu falei, ó, eu estou sentindo que lá naquela loja tem uma mulher que precisa ser encontrada pelo Senhor e Deus quer tirar alguns pesos dos ombros dela. Ele falou, beleza. Eu falei, vamos lá então. Aí eu cheguei lá, comecei a escolher algumas, fingi que estava mexendo em umas roupas lá, né, só para poder identificar quem que era. Falei, deixa eu me adaptar nesse ambiente aqui, né? Porque quando a gente usa a fé, querido, você precisa ser corajoso. E ali eu estava tentando encontrar coragem. Então eu estava arrumando as roupas ali. Aí, queridos, eu estava tão nervoso que eu estava mexendo em roupas femininas. E aí a vendedora, oi, bom dia, boa tarde, é para você? Eu falei, não, né, moça, essas roupas aqui não é para mim. E aí, enfim, a gente conversando ali e tal, tinha uma mulher que era vendedora também, só que ela estava limpando o chão da loja. E aí, o Espírito Santo, é ela. E aí eu cutuquei um amigo meu e falei assim, mano, é aquela lá. E aí ele falou assim, tá, mas o que a gente faz? Eu falei, vamos falar com ela. Aí eu tava mexendo nas roupas e tal, eu falei, moça, você pode vir aqui rapidinho? E aí ficou o meu discípulo, a vendedora que perguntou das roupas e a mulher que tinha que entregar a palavra. E aí eu falei assim, moça, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas você tem sentido nesses últimos dias uma dor nos seus ombros, um peso muito grande? E aí ela olhou para mim e fez assim. Aí eu falei, nossa. Falei, já era. E aí ficou aqueles 30 segundos, 30 não, ficou aqueles 15 segundos mais duradouros assim. Eu falei, misericórdia, pai, e agora? Fiquei, olhei de canto meu discípulo assim e falei, nossa. E aí passou os 15 segundos assim, ela, verdade. Aí ela olhou para a vendedora e falou assim, lembra que eu comentei com você que nessa semana eu estava sentindo um peso nos ombros? Aí a vendedora, é verdade, você falou mesmo. Aí eu estufei o peito, irmãos, eu falei, chegou a minha hora. Aí eu, eis que te digo, o profeta do Senhor. Eu não falei isso, né, irmão? Mas eu fiquei mais corajoso, já estufei o peito. Falei assim, aqui é um discípulo de Cristo. Quem duvidou? Aí eu falei assim, irmã, seguinte, eu não sei se você acredita em Deus, mas a gente está aqui porque Deus me deu uma palavra de que você estaria com peso nos ombros, que você precisava de um toque do Senhor. Aí enquanto eu fui ministrando sobre ela, o olho dela começou a brilhar. E aí meu discípulo começou, e aí a gente começou a ficar impressionado com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E aí aquela mulher foi sendo tocada pelo Senhor, e o Senhor tocou nela naquela tarde. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus continua fazendo. O Senhor continua fazendo. Deus, Ele é um Deus ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E aí depois o meu discípulo falou assim, cara, que loucura. E eu falei, sim, que loucura. Mas é o Senhor, é a forma que Deus faz. E eu quero que você entenda nessa manhã que um discípulo de Cristo carrega unção. Amém? E esse é o primeiro ponto da nossa ministração. Um discípulo tem unção. Vamos abrir a Bíblia lá em Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8. Vamos ler. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabe, passou um tempo depois dessa história com o meu discípulo, dessa experiência maravilhosa, eu pensei, agora eu estou cheio da unção. Esse era o destravar que eu precisava, agora nós vamos para cima. E aí chegou um momento onde eu estava com mais alguns líderes daqui da igreja e a gente ia orar por crianças e adolescentes.
e nós íamos orar por elas por um batismo no Espírito Santo. E aí então os líderes se posicionaram para poder orar pelas crianças. E aí eu estava cheio de fé. Falei, agora nós vamos para cima. Essas crianças vão ser todas batizadas. Deus está comigo. Deus está comigo e nós vamos. E aí beleza, foi dado o sinal e a gente começou a orar. E eu lembro que eu vi um adolescente assim, eu falei, vai ser aquele. E aí eu cheguei nele assim e falei, Espírito Santo, batiza ele no seu Espírito e tal. E aí eu comecei a orar, e aí nada acontecia. E aí orando por ele, abri o olho assim e falei, poxa, não está acontecendo nada. E aí eu falei assim, vou aumentar minha voz aqui, né? Às vezes é isso. Falei, vou. E aí eu comecei a orar mais forte por ele, e nada. Eu falei, mas puxa, não está acontecendo nada. Falei, acabei de ter uma experiência incrível com o Senhor, não está acontecendo nada. E aí o adolescente, na posição de receber normal assim, eu falei, meu Deus, aí eu já estava cansando. Sabe quando você ora e você já não tem mais palavras novas, você fica repetindo a oração? E aí, de longe assim, eu vi um líder vindo. E aí, ele estava observando a gente, né? E por onde ele passava assim, as crianças eram batizadas no Espírito. Ele encostava e as crianças caíam em choros, em prantos, sentia a presença de Deus. E aí o irmão vinha na minha direção. E eu não vou falar quem que é, mas enquanto o Burali vinha, ele... Gente, quem conhece o pastor Burali sabe que ele é uma bênção, né? E aí o pastor Burali veio assim, e aí ele olhou pra gente assim, e ele fez bem assim, ó. Ah, tá filmando, né? Eu ia imitar o pastor Burali, olha que pecado, cara. Vou ter que cortar isso. Pastor Burali, nós amamos o Senhor. E aí, voltando. E aí o pastor Burali veio, e ele falou assim, seja cheio em nome de Jesus. Aí tocou na criança, fez no adolescente. E o adolescente começou a chorar, chorava de soluçar, e ele foi encontrado pelo amor de Deus. Eu falei, puxa, ficou fácil, cansei o adolescente aqui, cansei ele na oração, o pastor Burali veio só e puf, assoprou. Se eu soubesse dessa técnica de que era só assoprar. E aí, queridos, depois eu falei assim, poxa Deus, por que não aconteceu nada quando eu orei? Por que quando eu orei ali, não aconteceu nada? E me veio esse versículo de Eclesiastes 9:8, e nós vamos ler novamente com esse entendimento. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte, repita comigo, nunca falte, o óleo sobre a sua cabeça. Quando a gente olha esse versículo do nunca falte, significa que pode faltar. E unção, ter unção, não é orar em voz alta, não é orar até você cansar, não é orar até salivar pelo canto da boca, não. Unção não é fazer barulho. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está com cara de quem tem unção. Mas olha como profeta, fala assim, sei não, hein? Mas Gabriel, tá, unção não é orar alto, unção não é gritar, unção não é se cansar de tanto orar, mas o que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para cumprir uma missão impossível. Eu acredito, estenda suas mãos pro alto assim, eu acredito que a missão de vocês é tão grande, é tão sobrenatural, é tão poderosa, é tão incrível, que pelas mãos de vocês será impossível. Você só vai conseguir cumprir pela uma unção do Espírito Santo. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor aí onde você está. Sabe, queridos, se você acredita que a missão do Senhor é algo fácil, eu realmente tenho a convicção de que a missão não é de Deus para você.
Porque a missão do Senhor é algo tão distante das nossas mãos, que a gente só consegue realizar com Ele. Então, você quer ver um exemplo de pessoas do antes e depois que foram ungidas? 1 Samuel 16:13. A gente vai ver sobre Davi. A palavra de Deus diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi. E desde aquele dia, a versão está diferente. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou do Davi. Repita comigo: o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Então, cara, você conhece a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, e depois que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele se tornou um grande rei. Ele se tornou, nós vemos que no futuro ele se tornou um homem segundo o coração do Senhor. E, sabe, nessa manhã, queridos, entenda que nessa manhã, essas coisas não estão distantes de você, queridos. Não estão distantes. Milagres não estão distantes de você. A gente acha que milagre, a gente não consegue ser instrumento de Deus para poder fazer milagres, porque a gente acha que o milagre depende de nós, e não depende. O milagre acontece por causa de Cristo, e Cristo está dentro de você. Sabe, queridos, é uma manhã de realinhar a nossa visão, em nome de Jesus. Você quer ver um outro exemplo de um homem extraordinário que foi ungido? Jesus. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos 10:38. Olha só, vamos ler todos juntos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Se até Jesus foi ungido, quem somos nós para não precisar da unção? Vocês estão entendendo? Então, olha quanta coisa Jesus fez, irmãos. Olha quantas coisas quantas pessoas Jesus libertou, quantos enfermos, quantos cegos. Sabe, eu profetizo sobre a vida de vocês que não vai faltar unção. Não vai faltar unção. Eu profetizo sobre a vida de vocês que o novo do Senhor vai ser destravado nessa manhã. Eu profetizo sobre a vida de vocês que aquilo que ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu profetizo sobre vocês, queridos, que a partir dessa manhã vocês vão olhar para as dificuldades e vão falar: eu não sou uma multidão, eu sou um discípulo. Não. Eu não sou apenas um seguidor de Jesus que escuta uma palavra de domingo e não pratica. Eu olho para o enfermo e eu vou na direção dele e falo assim: ser curado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos são cristãos aqui há 2 anos? Levanta a mão. Faz 2 anos que você é cristão. Quantos são cristãos há 5 anos? Há mais de 5 anos? Quantos são cristãos há mais de 10 anos? A grande maioria. E, queridos, tem um versículo interessante. Salmos 92:10. Enquanto isso, os músicos podem subir, nos ajudar aqui na ministração. Nós vamos ter um momento de louvor daqui a pouco muito forte. Você vai expressar o seu louvor não como uma multidão, mas como o louvor de um discípulo. Então, Salmos 92:10. Abra sua Bíblia aí, queridos. Falar igual meu pai, né? Chamar os músicos para fingir que está acabando. Então o versículo diz assim:
Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, e derramas sobre mim o óleo fresco. A minha versão, ela diz algo diferente, ela diz o seguinte: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, e derramaste sobre mim o óleo fresco. Repita comigo, óleo fresco. Então, o segundo ponto é, um discípulo precisa de um óleo fresco. Talvez você olhe para trás, você que é convertido há 5 anos, 10 anos, 1 ano, você fala assim: Gabriel, eu já tive experiências sobrenaturais com Jesus. Gabriel, eu já tive encontros com o Senhor que me marcaram, que foram extraordinários, momentos em monte de oração, onde você pode ter visto graveto brilhar, onde você pode ter visto pessoas sendo curadas, onde você pode ter recebido uma palavra do Senhor, e tudo isso é muito especial. É muito extraordinário ter experiências com Cristo. E eu não quero desmerecer as experiências passadas que você teve. Mas quando a gente olha para esse versículo, a Bíblia fala que derramaste sobre mim um óleo novo. Não. Como assim um óleo novo? Se existe um óleo novo, é porque também existe um óleo velho. Quem está comigo diz amém. E às vezes, querido, você está andando na sua caminhada de fé com um óleo velho. Você está andando, você está se esforçando com um óleo antigo. E é interessante porque quando a gente inverte o versículo, a gente vê que o Senhor aumenta a nossa força. E um dos sinais que você está andando com óleo antigo é que você está se sentindo cansado muitas vezes. É que muitas vezes você não sabe por que as coisas não fluem. É porque muitas vezes você até tenta, mas não anda. Você até se esforça, mas as coisas parecem que não vão. Por quê? Porque você está andando sobre um óleo antigo. E, queridos, nessa manhã o Senhor vai depositar sobre nós um óleo fresco. Deus tem algo novo para nós. E mais uma vez, queridos, eu quero profetizar. Coloca suas mãos na posição de receber. Queridos, nesse exato momento, está tendo uma guerra espiritual, onde os seus pensamentos, às vezes pode estar assim: cara, eu estou cansado até para levantar a mão e receber uma oração. Esse filho de pastor aí, esse Gabriel, ele está profetizando, mas não estou sentindo nada. Eu quero que você saiba que o inimigo é um derrotado. E essas palavras, essas mentiras estão vindo sobre a sua mente para tentar te distrair. Mas aqui não! Aqui não! Aqui vai ter um despertar do Senhor, porque não é o Gabriel, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito do Senhor que está sobre vocês nessa manhã. E Deus está estendendo a mão sobre vocês e está dizendo: um óleo fresco vai ser derramado. Um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco. Será que você pode receber isso? Um óleo fresco vai ser derramado. Queridos, lute contra isso. Lute contra a preguiça. Lute contra os pensamentos contrários nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero receber. Senhor, derrama sobre mim. O quanto de fome, queridos, você tem por Deus. O quanto de fome. Queridos, até quando, até onde você está disposto a parar de se tornar um seguidor e se tornar um discípulo? Até quando? Até quando, irmãos? Chegou a hora de realinhar a nossa visão. Ei, você está aqui, você já está ouvindo palavras após palavras, palavras maravilhosas, palavras vindo da boca de Deus, mas chegou a hora de despertar, chegou a hora de andar em fé, chegou a hora, irmãos, em nome de Jesus, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, irmãos. A Bíblia fala em Romanos que a criação espera com grande expectativa
motiva com que os filhos de Deus se revelem. Sabe por que no seu trabalho tem alguém frustrado? Tem alguém dizendo que as coisas não fazem sentido? É a sua ausência de se posicionar como um filho de Deus. É a falta, é a ausência de dizer: querido, você está sentindo isso? É falta de Deus. Vem comigo, vamos orar. Vem comigo, vamos entrar em um propósito de oração. Quem está comigo diz amém. Queridos, eu não sei se vocês conseguem discernir, mas o ambiente está diferente. E isso não depende de mim, depende de com que você creia. Eu estou falando com discípulos aqui? Eu estou falando com discípulos de Jesus aqui? Amém. Aplauda ao Senhor aí onde você está. O Senhor quer nos levar para outro nível, mas algumas coisas precisam mudar. As atitudes da multidão eram atitudes diferentes das atitudes dos discípulos. Sabe, seguidores de Cristo e multidão são pessoas e quais as atitudes muitas vezes se comparam com o irmão da igreja. Multidão é aquele que se compara com o outro. Poxa, aquele irmão tem um carro melhor que o meu. Aquele irmão veio de uma família estruturada. Aquele irmão tem roupas melhores que a minha. Aquele irmão é mais bem sucedido do que eu. Isso aí é atitude de multidão. Discípulo celebra: se Deus me colocou nessa família, se Deus me deu esse trabalho, se Deus me deu essas condições, é porque Ele tem um propósito para mim. Discípulo, ele olha diferente para as mesmas situações da vida. Seguidores de Cristo e multidão brigam entre a sua família, tem contendas entre a sua família. Multidão não libera perdão para a sua família. Querido, multidão é aquela que em vez de resolver o problema, alimenta e fica jogando indireta na mesa do jantar. Isso aí é multidão. Discípulo traz paz para casa. Discípulo erra, pede perdão. Discípulo fala na mesa do jantar, assume os seus erros. Discípulo mata o orgulho, mata o ego. Multidão e um seguidor de Jesus são movidos por elogios. Às vezes você vem servir na casa de Deus e alguém te elogia: nossa, que bom que você veio aqui servir, glória a Deus pela sua vida. Isso é muito bom. Mas se em outro dia você não recebe um elogio, você fala assim: ah, estão me desmerecendo, eu não sou valorizado aqui nessa igreja. Isso aí é mentalidade de multidão. Isso aí é mentalidade de seguidor. Mentalidade de discípulo não é aquela. O discípulo, ele não se comporta conforme os elogios das outras pessoas, mas ele se comporta com aquilo que Deus diz sobre ele. E o que Deus diz sobre um discípulo? Filho amado, filho escolhido. Quem está aqui diz amém? Queridos, é uma manhã onde o Senhor quer realinhar a nossa visão. Discípulo de Cristo, após ouvir uma palavra dessa, ele muda as atitudes, ele desperta. Multidão não. Mas eu estou falando só com discípulos aqui. Eu estou só falando com homens e mulheres de Deus. Então fica de pé onde você está. Com muita fé, vai se levantando. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer.
você é nessa manhã? Quem você é nessa manhã? Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre vocês. Se tiver alguém aqui que nesses dias está se sentindo paralisado, nesses dias está sentindo que não consegue às vezes abrir a boca para orar, em nome de Jesus, seja despertado agora. Em nome de Jesus. Se você nos últimos dias não tem tido força para abrir a sua Bíblia, você até olha, você até tem vontade, mas não tem tido força, em nome de Jesus, vem um sopro do Senhor sobre você. Querida, em nome de Jesus, agora me veio à mente o povo de Israel quando eles estavam fugindo do Egito. Aquele povo era um povo em que via muitos milagres, onde via a mão do Senhor sobre eles. O Senhor enviou pragas sobre o Egito para que eles fossem libertos. O Senhor abriu o mar para que eles pudessem ser libertos. Mas aquele mesmo povo, quando aparentemente não via o Senhor, quando aparentemente não sentia o Senhor, quando aparentemente as coisas não colaboravam para eles, o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Nessa manhã, às vezes você está construindo um bezerro de ouro, e o bezerro de ouro muitas vezes é a sua vergonha. Às vezes, queridos, você não ora por alguém porque você tem vergonha, e esse está sendo o seu bezerro de ouro. Às vezes você não ora por alguém no supermercado porque você é um orgulhoso. Você tem vergonha de falar de Jesus, e às vezes esse é o seu bezerro de ouro. Às vezes o seu bezerro de ouro é a sua falta de perdão. Você é alguém rancoroso, você é alguém ignorante, você não leva desaforo para casa. Às vezes esse é o seu bezerro de ouro. A multidão constrói bezerro de ouro. Um discípulo de Cristo, Moisés, quando olha um bezerro de ouro na frente dele, ele parte para frente e ele destrói um bezerro de ouro. Ele destrói. Em nome de Jesus, nessa manhã, você vai destruir os bezerros de ouro. Nessa manhã, você vai se levantar como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, como discípulos. Vamos, queridos, agora é a hora de você derrubar o bezerro de ouro, e é em oração,